Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. A manhã chegou radiante sobre São Paulo, trazendo consigo aquele tipo de luz dourada que parece abençoar apenas os dias especiais. No bairro dos Jardins, entre mansões imponentes e jardins perfeitamente cuidados, a residência Silva Marques despertava com uma agitação incomum. Hoje não era um dia qualquer. Hoje era o dia em que Eduardo Silva Marques, um dos empresários mais influentes da cidade, daria um novo passo em sua vida. Hoje ele se casaria. Os funcionários da casa movimentavam-se apressados desde o amanhecer, organizando cada detalhe daquela cerimônia que já era comentada havia meses nos círculos sociais mais exclusivos de São Paulo. Floristas entravam e saíam carregando arranjos de flores brancas que perfumavam cada cômodo. A cozinha fervilhava com os preparativos do banquete. O mordomo, seu Joaquim, um senhor de cabelos grisalhos que servia à família há mais de 20 anos, coordenava tudo com a precisão de um maestro regendo uma orquestra. Mas em meio a toda aquela euforia, havia um cômodo onde o silêncio reinava absoluto. No segundo andar da mansão, num quarto decorado com tons suaves de azul e branco, uma menina de apenas 10 anos permanecia sentada junto à janela, observando o movimento lá embaixo com olhos grandes e expressivos. Sofia era seu nome. Um nome que soava como melodia, mas que há muito tempo não era pronunciado por ela mesma. Sofia não falava, não emitia sons, não cantava, não ria alto, não gritava. Seu mundo havia mergulhado no silêncio há 7 anos, desde aquele dia terrível em que sua mãe, Marina, simplesmente partiu sem explicações. Ninguém sabia ao certo o que havia acontecido. Marina desaparecera numa tarde chuvosa de inverno, deixando apenas um bilhete breve e enigmático sobre precisar ir embora, sobre não conseguir mais ficar. Eduardo jamais encontrou respostas. A polícia investigou, a família procurou, amigos mobilizaram-se, mas Marina havia se dissolvido como névoa ao sol. E naquele mesmo dia, a pequena Sofia, que então tinha apenas 3 anos, fechou-se num mutismo profundo que nenhum médico, psicólogo ou terapeuta conseguiu romper. Durante 7 longos anos, Eduardo tentou de tudo. Levou a filha aos melhores especialistas do país e até do exterior. Buscou tratamentos alternativos, terapias experimentais, acompanhamento constante. Sofia aprendera a se comunicar por gestos, por desenhos, por olhares. Era uma criança doce, inteligente e sensível, mas sua voz permanecia aprisionada em algum lugar profundo de sua alma ferida. E então, há 1 ano, Verônica Almeida entrou em suas vidas. Eduardo a conheceu num evento beneficente no Museu de Arte de São Paulo. Ela era deslumbrante. Alta, elegante, com cabelos castanhos perfeitamente escovados caindo em ondas sobre os ombros, vestida com um conjunto que equilibrava sofisticação e sensualidade. Verônica trabalhava no setor de relações públicas de uma grande empresa de cosméticos e sabia exatamente como se portar em ambientes de elite. Sua risada era cristalina, seus comentários inteligentes, sua postura impecável. Quando conversava, mantinha contato visual intenso, fazia perguntas sobre os interesses do interlocutor, demonstrava interesse genuíno, ou pelo menos era o que parecia. Eduardo, viúvo aos 38 anos, sozinho há tanto tempo, sentiu-se imediatamente atraído. Verônica não era apenas bonita. Era articulada, culta, sabia falar sobre arte, negócios, política internacional. Parecia entender a solidão dele. Nos primeiros encontros, ouvia com atenção quando ele falava sobre Sofia, sobre o desafio de criar sozinho uma filha que não conseguia falar, sobre o vazio que Marina deixara. Verônica tocava sua mão com delicadeza, oferecia palavras de conforto, prometia que ele não precisava mais carregar tudo sozinho. Os meses seguintes foram um turbilhão. Eduardo, seduzido pela companhia, pela atenção, pela promessa de reconstruir sua vida, acelerou o relacionamento. Verônica foi apresentada aos amigos, aos sócios, à sociedade paulistana.
A imprensa rapidamente se interessou. Afinal, um dos solteiros mais cobiçados de São Paulo finalmente havia encontrado alguém. As revistas de fofoca publicavam fotos deles em restaurantes elegantes, em eventos sociais, em viagens para a praia. Verônica sorria para as câmeras com a desenvoltura de quem nasceu para estar sob os holofotes. E Sofia? Sofia observava tudo em silêncio. Desde o primeiro dia em que Verônica entrou na mansão dos Jardins, a menina sentiu algo estranho. Não conseguia explicar, mesmo através de seus desenhos, aquela sensação de desconforto que a invadia sempre que a mulher estava por perto. Verônica era gentil com ela, pelo menos quando Eduardo estava presente. Abaixava-se até sua altura, falava com voz suave, oferecia presentes caros, elogiava seus desenhos sem realmente olhar para eles. Mas quando Eduardo saía, quando a casa ficava apenas com os funcionários e a menina, Verônica transformava-se. Seu sorriso desaparecia como se alguém apagasse uma luz. Seu olhar tornava-se frio, distante, quase hostil. Ela não era agressiva de forma óbvia. Não gritava, não ameaçava. Sua crueldade era sutil, corrosiva. Ignorava Sofia completamente, como se a menina fosse um móvel inconveniente. Quando a criança se aproximava buscando alguma forma de interação, Verônica afastava-se com um suspiro de impaciência. Comentários cortantes eram proferidos em voz baixa, frases que feriam sem deixar marcas visíveis. Certa vez, Sofia havia desenhado um retrato da família que sonhava ter. No desenho, apareciam ela, o pai e uma figura feminina com um grande ponto de interrogação no rosto. Era sua forma de perguntar se Verônica seria boa para eles. Quando Eduardo saiu para uma reunião e Sofia mostrou o desenho para Verônica, a mulher olhou brevemente, deu um sorriso vazio e disse com frieza calculada que desenhos de criança não interessavam a adultos importantes, que ela tinha coisas mais relevantes para fazer do que fingir apreciar rabiscos. Sofia sentiu as palavras como lâminas, mas não tinha voz para se defender. A única pessoa que percebia algo estava errado era Dona Celeste, a governanta que cuidava de Sofia desde bebê. Celeste era uma senhora negra de quase 60 anos, originária da Bahia, que tratava a menina como se fosse sua própria neta. Ela notava como Sofia ficava tensa quando Verônica chegava, como se escondia nos cantos da casa, como seus desenhos começaram a ficar mais sombrios. Em várias ilustrações, apareciam figuras femininas com sorrisos falsos, corações trancados com cadeados, véus negros cobrindo rostos. Sofia tentava gritar através do papel aquilo que não conseguia expressar com palavras. Dona Celeste tentou conversar com Eduardo. Num final de tarde, quando ele retornou cansado do escritório, ela pediu uma audiência particular no seu gabinete. Com delicadeza, mas firmeza, comentou sobre as mudanças no comportamento de Sofia, sobre os desenhos perturbadores, sobre a sensação de que algo não estava bem. Eduardo ouviu com atenção, mas seu coração já estava comprometido demais. Ele argumentou que Sofia ainda estava se adaptando, que era natural haver resistência, que qualquer mudança na rotina afetaria uma criança tão sensível. Dona Celeste insistiu, mas Eduardo gentilmente pediu que ela desse tempo, que tivesse paciência, que confiasse em seu julgamento. A governanta saiu do gabinete com o coração apertado. Conhecia Eduardo desde que ele era jovem. Trabalhara para seus pais antes dele. Sabia que ele era um homem bom, mas também percebia que estava cego. Verônica havia tecido uma teia perfeita ao redor dele, e quanto mais forte ficava a relação, mais difícil seria romper aquele encanto. Os meses avançaram. O pedido de casamento aconteceu numa noite de dezembro, durante um jantar privativo no restaurante mais exclusivo da Avenida Paulista. Verônica chorou lágrimas que pareciam sinceras quando Eduardo se ajoelhou e abriu a caixinha com o anel de diamantes. Ela disse sim, entre soluços emocionados, abraçou-o com força, sussurrou promessas de amor eterno. As fotos do momento vazaram para a imprensa no dia seguinte. As manchetes celebravam o novo casal. Verônica Almeida, a mulher que conquistara o coração do empresário mais cobiçado de São Paulo. A partir daquele momento,
Verônica assumiu o controle da casa como se já fosse a dona. Reorganizou cômodos, trocou decorações, demitiu funcionários antigos e contratou novos que fossem mais alinhados com sua visão. Dona Celeste foi mantida apenas porque Eduardo insistiu. Mas Verônica a tratava com desdém disfarçado de polidez. A governanta, por sua vez, intensificou sua vigilância sobre Sofia, garantindo que a menina nunca ficasse sozinha com Verônica por muito tempo. Sofia, por sua vez, intensificou suas tentativas de comunicação através dos desenhos. Ela criava ilustrações cada vez mais elaboradas, mostrando figuras assustadoras, mãos com garras, jaulas, correntes. Eduardo olhava para aqueles trabalhos com tristeza, interpretando-os como manifestações do luto pela mãe ausente, como expressões de uma dor antiga que ainda não sara. Ele não conseguia ver que a filha estava tentando alertá-lo sobre um perigo presente, não passado. A data do casamento foi marcada para uma sexta-feira de março. Seria uma cerimônia luxuosa na igreja de São José, no Jardim Europa, seguida de uma recepção no espaço de eventos mais sofisticado da cidade. 500 convidados foram chamados. A lista incluía políticos, empresários, celebridades, formadores de opinião. A imprensa teria acesso controlado para registrar o evento do ano. Verônica contratou os melhores profissionais, o florista mais renomado, o chefe mais premiado, a banda mais requisitada. Cada detalhe foi planejado com precisão cirúrgica para ser perfeito. E durante todos esses preparativos, Sofia sentia crescer dentro de si uma angústia que não conseguia nomear. Era como se uma tempestade se formasse em seu peito, ganhando força a cada dia que passava. Ela passava horas em seu quarto, desenhando compulsivamente, tentando expressar o grito que estava preso em sua garganta. Dona Celeste, percebendo o sofrimento da menina, abraçava-a todas as noites antes de dormir e sussurrava palavras de conforto. Dizia que tudo ficaria bem, que a verdade sempre vinha à luz, que o amor verdadeiro sempre vencia. Sofia se agarrava à governanta como a um salva-vidas em meio a um oceano revolto. Na noite anterior ao casamento, algo extraordinário aconteceu. Sofia teve um sonho vívido, tão real, que quando acordou levou alguns segundos para perceber que não estava mais naquele lugar onírico. No sonho, ela estava numa sala ampla banhada por luz suave. No centro, havia um piano de cauda preto e brilhante. E sentada ao piano, tocando uma melodia que Sofia reconheceu do fundo de sua memória mais antiga, estava sua mãe. Marina estava exatamente como Sofia se lembrava, ou pelo menos como conseguia reconstruir através de fotografias e lembranças nebulosas. Ela usava um vestido branco simples, tinha os cabelos castanhos soltos e seus dedos deslizavam pelas teclas do piano com maestria. Quando percebeu a presença de Sofia, Marina parou de tocar e virou-se. Seu sorriso era caloroso, cheio de amor, mas também de uma tristeza profunda. Sofia correu até ela e Marina a abraçou com força. A menina sentiu o perfume da mãe, aquele aroma de jasmim que ela guardava em algum canto distante da memória. Marina afastou-a delicadamente, segurou seu rosto com ambas as mãos e olhou fundo em seus olhos. As palavras vieram não como sons, mas como pensamentos que se formavam diretamente na mente de Sofia. Marina dizia que sabia que a filha estava assustada, que entendia seu medo, mas que chegara o momento de encontrar sua voz novamente. Dizia que o silêncio havia sido um escudo necessário por muito tempo, mas que agora se tornara uma prisão. Dizia que na manhã seguinte, quando chegasse a hora certa, Sofia saberia o que fazer. E que não importava quão difícil parecesse, ela precisava ser corajosa e falar. Sofia tentou perguntar como. Tentou dizer que não conseguia, que havia tentado 1000 vezes e nunca funcionava. Mas Marina apenas sorriu com ternura, beijou sua testa e sussurrou que o amor encontra seu caminho quando é necessário, que a verdade tem poder, que uma única voz pode mudar tudo. Então Sofia acordou. Era madrugada. O quarto estava escuro, exceto pela luz tênue do abajur em formato de lua que sempre ficava aceso. Sofia sentou-se na cama, o coração acelerado, as mãos tremendo.
Por um instante acreditou ter realmente sentido o toque de sua mãe. Levou a mão à testa onde recebera o beijo onírico. Algo havia mudado dentro dela. Uma pequena chama havia sido acesa. As horas seguintes passaram como um borrão. Dona Celeste entrou no quarto ao amanhecer e ajudou Sofia a se vestir para a cerimônia. A menina usaria um vestido azul claro com detalhes em renda, escolhido por Verônica, mas que curiosamente era bonito e apropriado. Celeste penteou os cabelos castanhos da menina com carinho, trançando-os em um penteado delicado. Enquanto trabalhava, a governanta notou algo diferente nos olhos de Sofia. Havia uma intensidade ali que não existia antes. Lá embaixo, Eduardo preparava-se em seu quarto. Vestia um terno, cinza carvão impecavelmente cortado, ajeitava a gravata azul marinho diante do espelho. Deveria estar feliz. Afinal, era seu dia de casamento. Mas uma inquietação estranha o acompanhava. Não conseguia identificar a fonte daquele desconforto. Tentou afastá-lo com pensamentos racionais. Era natural ter nervosismo antes de um passo tão importante. Era compreensível sentir uma mistura de emoções. Mas, no fundo, uma voz pequena sussurrava que algo estava errado. Ele desceu as escadas e encontrou Sofia esperando no hall de entrada. Quando a viu, tão pequena e delicada naquele vestido, algo se apertou em seu peito. Aproximou-se, ajoelhou-se diante dela e sorriu, com ternura. "Você está linda, minha princesa", disse ele, ajeitando uma mecha de cabelo que escapara da trança. "Hoje vai ser um dia especial para nós. Você vai ver como tudo vai ficar bem. Vamos ser uma família de novo." Sofia olhou fundo nos olhos do pai. Havia tantas coisas que ela queria dizer, tantos avisos que precisava dar. Seus lábios tremeram como se tentassem formar palavras, mas nenhum som saiu. Eduardo interpretou aquele esforço como emoção e a abraçou com força. "Eu sei que você sente falta da sua mãe", sussurrou ele contra seus cabelos. "Eu também sinto todos os dias. Mas a vida continua, meu amor, e Verônica nos ama. Ela vai cuidar de nós. Você vai ver." Sofia fechou os olhos com força. Não, ela pensou, não vai. Mas não tinha como fazer o pai entender. A comitiva partiu da mansão em 3 carros luxuosos. Eduardo e Sofia foram no primeiro, acompanhados por Dona Celeste. O trajeto até a igreja durou 20 minutos através das ruas arborizadas dos jardins. Sofia manteve o rosto colado à janela durante todo o percurso, observando a cidade despertar. São Paulo estava especialmente bonita naquela manhã. O céu azul sem nuvens, o ar fresco. Quando chegaram à igreja de São José, Sofia sentiu o coração disparar. O templo era majestoso, com sua arquitetura neoclássica e vitrais coloridos, que filtravam a luz do sol criando padrões luminosos sobre o piso de mármore. Do lado de fora, já havia um pequeno grupo de curiosos e fotógrafos esperando. Flashes dispararam quando Eduardo desceu do carro com Sofia pela mão. O interior da igreja era ainda mais impressionante. Verônica realmente havia transformado aquele espaço numa visão celestial. Arranjos imensos de rosas brancas, lírios e orquídeas decoravam cada canto. Fitas de cetim branco e dourado desciam das colunas. Velas elegantes em castiçais de prata criavam uma atmosfera etérea. Os bancos estavam começando a se encher com os convidados, todos impecavelmente vestidos, conversando em tons baixos, admirando a decoração. Eduardo foi conduzido até uma sala lateral, onde esperaria o momento de entrar. Sofia ficou com Dona Celeste num banco reservado na primeira fileira, do lado direito. A governanta segurou a mão da menina com firmeza, sentindo-a tremer. "Está tudo bem, meu anjo", sussurrou. "Respira fundo, vai passar rápido." Mas para Sofia, cada minuto era uma eternidade. Ela olhava ao redor vendo aquelas pessoas bonitas e importantes, todas ali, para celebrar algo que ela sabia estar fundamentalmente errado. Como poderia detê-lo? Como poderia fazer alguém acreditar nela se não conseguia nem mesmo falar? A música começou. Um quarteto de cordas iniciou uma melodia suave e romântica. O padre entrou pela lateral e posicionou-se diante do altar.
Os convidados fizeram silêncio. Eduardo surgiu pela porta lateral, caminhando com postura ereta até seu lugar designado. Ele olhou para Sofia e acenou levemente, tentando tranquilizá-la. E então, as portas duplas da igreja se abriram. Verônica Almeida apareceu como uma visão de sonho. Seu vestido de noiva era uma obra-prima, um modelo exclusivo, criado por um renomado estilista brasileiro. Feito em seda pura, com corpete bordado em pérolas e cristais, cauda de 3 metros e véu de renda francesa, ela parecia uma princesa saída de um conto de fadas. Seu cabelo estava preso em um coque baixo elegante. A maquiagem perfeita realçava seus traços, e ela carregava um buquê de rosas brancas. Ela começou a caminhar lentamente pelo corredor central, sorrindo para os convidados com aquele encanto calculado que dominava tão bem. As câmeras clicavam freneticamente. Os convidados sussurravam admirados. Verônica sabia que estava deslumbrante. Sabia que aquele era seu momento de glória. Anos de planejamento, meses de manipulação cuidadosa, tudo culminando naquele instante. Em poucos minutos, seria oficialmente a senhora Silva Marques. Teria acesso à fortuna, ao prestígio, ao poder que sempre sonhara. Mas à medida que avançava pelo corredor, seus olhos cruzaram brevemente com os de Sofia. E naquele segundo, longe dos olhares dos outros, permitiu-se um sorriso diferente. Não doce, não caloroso. Um sorriso de vitória, de conquista. Como se dissesse silenciosamente à menina que havia vencido que nada poderia detê-la agora. E foi naquele exato momento que algo dentro de Sofia quebrou. Quebrou a represa que represava 7 anos de silêncio. Quebrou o medo que a paralisava. Quebrou as correntes invisíveis que prendiam sua voz. Na mente dela, ecoava a mensagem do sonho com sua mãe. Fale, Sofia. É hora de falar. Verônica continuou sua marcha triunfal. Já estava a meio caminho do altar. Eduardo esperava sorrindo com aquela mistura de nervosismo e felicidade. O padre segurava o livro de orações. A música enchia o espaço sagrado. E então Sofia levantou-se. Dona Celeste tentou segurá-la, mas a menina foi mais rápida. Deu 2 passos para frente, saindo do banco, colocando-se no corredor central. Seu corpo pequeno bloqueando simbolicamente a passagem de Verônica. A noiva parou abruptamente, surpresa. Os convidados olharam confusos. Eduardo deu um passo adiante, preocupado. Sofia, o que você está fazendo? Volte para seu lugar, querida. Mas Sofia não se moveu, seus olhos fixos em Verônica, seu peito subindo e descendo rapidamente. Suas mãos fechadas em punhos ao lado do corpo, e dentro dela algo começou a subir. Uma força que não sentia há tanto tempo, vinda de um lugar profundo, doloroso, mas verdadeiro. Sua boca abriu-se, seus lábios tremeram, e pela primeira vez em 7 longos anos, Sofia emitiu um som. Foi um sussurro primeiro, quase inaudível, mas estava lá. N, ela conseguiu dizer, a voz rouca de desuso. O salão inteiro congelou. Cada pessoa presente reconheceu o significado monumental daquele momento. A menina que não falava estava falando. Eduardo arregalou os olhos, incrédulo. Dona Celeste levou as mãos ao rosto, lágrimas brotando instantaneamente. Verônica empalideceu, e Sofia, sentindo aquela primeira palavra romper a barreira do silêncio, encontrou coragem para mais. Não, ela disse novamente, mais alto dessa vez. Não pode casar. A voz era trêmula, irregular, carregada de esforço, mas estava lá, real, audível. Eduardo largou seu lugar no altar e correu até... Ela? Sofia, meu Deus, você está falando! Você está falando! Ele caiu de joelhos diante dela, segurando seus ombros, rindo e chorando ao mesmo tempo. Mas Sofia não sorriu. Suas lágrimas caíam livres, mas sua expressão era de determinação. Não pode casar com ela, papai, disse entre soluços. Ela não te ama. Ela só quer nosso dinheiro. Ela é má comigo quando você não está. Por favor, não case. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todas aquelas 500 pessoas presentes, todo aquele luxo, toda aquela pompa, tudo parou. O momento era surreal demais, intenso demais.
carregado demais para ser ignorado. Uma criança que havia vivido em mutismo por 7 anos acabara de encontrar sua voz para impedir um casamento. Eduardo olhou da filha para Verônica, que ainda estava congelada no corredor, segurando o buquê com tanta força que seus dedos estavam brancos. Os próximos segundos mudariam tudo. O tempo pareceu se fragmentar naquele instante. Eduardo permanecia ajoelhado diante de Sofia, suas mãos ainda segurando os ombros da menina, seus olhos transbordando de lágrimas que misturavam alegria impossível com confusão devastadora. A filha estava falando. Sua Sofia, que havia passado 7 anos aprisionada no silêncio, acabara de pronunciar frases completas. O milagre pelo qual ele rezara todas as noites finalmente acontecera. Mas as palavras que ela dissera, as acusações que fizera, ecoavam em sua mente como trovões distantes anunciando uma tempestade. Verônica permaneceu congelada no corredor central da igreja, seu vestido de noiva de 50 mil reais, capturando a luz dos vitrais como uma ironia cruel. Ela sempre soubera que Sofia era um obstáculo, uma complicação que precisava administrar. Mas jamais, em seus cálculos mais pessimistas, havia imaginado que a menina muda pudesse falar. E não apenas falar, mas fazê-lo exatamente no momento mais crítico, no instante em que Verônica estava a poucos passos de garantir sua posição como senhora de uma das maiores fortunas de São Paulo. Os 500 convidados presentes transformaram-se numa plateia silenciosa de um drama que ninguém esperava testemunhar. Alguns estavam boquiabertos, outros sussurravam entre si. Muitos já haviam sacado seus celulares e discretamente começavam a gravar. Aquilo não era mais uma cerimônia de casamento. Era um evento histórico, um momento que seria comentado nos círculos sociais paulistanos pelos próximos anos. O padre, um homem de quase 70 anos que já havia oficiado centenas de casamentos, encontrou-se completamente perdido diante daquela situação. Suas mãos tremiam levemente enquanto segurava o missal. Ele olhou para Eduardo, depois para Verônica, depois para a menina, tentando encontrar em sua vasta experiência pastoral alguma referência sobre o que fazer quando uma criança muda começa a falar no meio de uma cerimônia para acusar a noiva. Dona Celeste havia se levantado do banco e caminhado até onde Sofia estava. Suas lágrimas caíam livremente, mas havia também um brilho de validação em seus olhos. Ela sempre soubera que algo estava errado. Durante meses tentara alertar Eduardo, mostrar os desenhos perturbadores de Sofia, apontar as mudanças no comportamento da menina. E agora, finalmente, a verdade estava vindo à tona. Verônica recuperou-se primeiro. Afinal, não chegara até ali sendo uma pessoa que se deixava paralisar facilmente. Ela era mestre em adaptação, em controlar narrativas, em transformar situações desfavoráveis a seu favor. Seu cérebro trabalhou rapidamente, analisando opções, calculando respostas. Não podia simplesmente ficar parada como uma estátua. Precisava agir, e agir com inteligência. Ela deu 2 passos em direção a Eduardo e Sofia, seu rosto compondo uma expressão de preocupação maternal perfeitamente dosada. Deixou o buquê de lado numa das colunas decoradas e abaixou-se até ficar na altura da menina, mantendo uma distância respeitosa. Sofia, querida, disse ela com voz suave e controlada, olhando diretamente para a criança, mas garantindo que todos os presentes pudessem ouvi-la. Que maravilha você conseguir falar. É um milagre. Seu pai está tão feliz. Todos nós estamos. Mas eu entendo que você deve estar confusa, assustada com todas essas mudanças. É natural uma criança sentir medo quando seu pai está prestes a se casar novamente. A estratégia era clara. Verônica estava enquadrando as acusações de Sofia como ansiedade infantil, como uma reação emocional natural de uma criança traumatizada que temia perder o pai. Era brilhante na sua simplicidade. Transformava as palavras da menina em sintomas, não em verdades. Eduardo olhou para Verônica, depois para Sofia. Seu coração estava partido ao meio. Parte dele queria acreditar na filha, naquela criança que acabara de realizar o impossível. Mas outra parte, a parte que havia se apaixonado por Verônica, que construíra planos de futuro com ela,
que via nela a salvação de sua solidão, resistia à ideia de que pudesse ter sido enganado tão completamente. Sofia, meu amor, disse ele gentilmente, secando as lágrimas do rosto dela com os polegares. Você precisa me explicar. Por que está dizendo essas coisas? Verônica sempre foi gentil com você. Ela tenta se aproximar, mas você sempre se afasta. O que aconteceu? Ela mente, papai, Sofia disse, sua voz ainda fraca, mas ganhando firmeza com cada palavra. Quando você sai, ela muda. Ela diz coisas ruins. Ela é fria. Ela não gosta de mim. Ela só finge quando você está perto. Verônica soltou uma risada que soou como melodia triste, balançando a cabeça com aquela expressão de alguém profundamente magoado, mas tentando ser compreensivo. Eduardo, ela disse, voltando-se para ele com olhos brilhantes de lágrimas controladas. Eu sabia que seria difícil para Sofia me aceitar. Perder a mãe tão nova, ficar tanto tempo só com você. É natural que ela me veja como uma ameaça. Eu tentei tanto me aproximar. Comprei presentes, falei com carinho, dei espaço, mas nada parecia funcionar. E agora entendo por quê. Ela me via como alguém que estava roubando você dela. Era uma atuação digna de prêmio. Verônica havia transformado a cena. Agora não era mais a vilã acusada, mas a madrasta incompreendida que tentara fazer o melhor e estava sendo injustamente atacada por uma criança confusa. Muitos dos convidados começaram a murmurar em tom de solidariedade com Verônica. Afinal, não era mesmo difícil criar o filho de outro? Não era natural que uma criança rejeitasse uma nova figura materna? E vindo de uma menina que estivera muda por tanto tempo, não seria possível que sua percepção da realidade estivesse distorcida? Mas Dona Celeste não deixaria aquilo passar. Deu um passo à frente, sua voz firme cortando o murmúrio dos presentes. Com todo o respeito, Dona Verônica, mas eu vi coisas também. Vi como a senhora trata a Sofia quando o senhor Eduardo não está. Vi os desenhos que essa menina fazia tentando pedir ajuda. Ela não está inventando nada. Verônica virou-se para Celeste com um olhar que poderia congelar água, mas rapidamente recompôs a máscara de gentileza. Dona Celeste, disse com tom condescendente, entendo que você é muito apegada a Sofia, mas uma governanta não deveria se intrometer em assuntos de família dessa maneira, principalmente não no dia do casamento. Essa menina é mais família para mim do que a senhora jamais será, Celeste respondeu sem hesitar. E eu não vou ficar quieta vendo ela ser chamada de mentirosa quando finalmente conseguiu encontrar sua voz para falar a verdade. Um dos sócios de Eduardo, sentado na terceira fileira, levantou-se desconfortavelmente. Eduardo, talvez. Seja melhor adiar a cerimônia. Dar um tempo para todo mundo se acalmar. Isso aqui não está certo. Outros convidados começaram a concordar. O padre, vendo a situação escapar completamente de controle, aproximou-se de Eduardo e sussurrou que realmente seria prudente interromper a cerimônia, que aquilo não era mais apropriado. Eduardo estava destroçado, olhava para todas aquelas pessoas, para aquela igreja decorada com perfeição, para Verônica em seu vestido de sonhos, para Sofia com o rosto vermelho de tanto chorar. Como havia chegado àquele ponto? Como um dia que deveria ser de celebração, transformara-se em um pesadelo público. Eu não. Estou mentindo, Sofia insistiu, sua voz crescendo em volume e urgência. Ela disse que meus desenhos eram rabiscos que não interessavam a adultos importantes. Ela disse que eu deveria ficar no meu quarto quando ela tivesse convidados. Ela demitiu a tia Rosa da cozinha porque a tia Rosa era gentil comigo. Ela não é boa, papai. Por favor, acredita em mim. Cada detalhe específico que Sofia mencionava adicionava peso às suas palavras. Não eram acusações vagas. Eram situações concretas que podiam ser verificadas. Eduardo sentiu o chão fugir sob seus pés. A menção à Rosa, a cozinheira que realmente havia sido dispensada meses atrás, atingiu-o particularmente. Na época, Verônica explicara que era necessário renovar a equipe, trazer pessoas mais alinhadas com suas preferências culinárias para os eventos sociais que planejava realizar após o casamento. Eduardo não questionara. Verônica percebeu que estava perdendo terreno.
A máscara de compreensão maternal começou a rachar. Seu rosto endureceu levemente. Isso é ridículo, ela disse, sua voz perdendo um pouco daquela suavidade calculada. Eduardo, você realmente vai acreditar nas fantasias de uma criança traumatizada e deixar que estraguem o dia mais importante de nossas vidas? Eu não mereço isso. Eu te amo. Eu só quero construir uma família com você. Mas mesmo enquanto falava, Verônica sabia que estava lutando uma batalha perdida. Podia ver nos olhos de Eduardo aquela dúvida crescente, aquela fissura na confiança que nenhuma quantidade de palavras conseguiria reparar completamente. E a presença de todos aqueles convidados, todos aqueles celulares discretamente gravando, todos aqueles olhares julgadores, tornava impossível controlar a narrativa. Um dos fotógrafos oficiais do evento, esquecendo-se de sua obrigação de discrição, havia começado a clicar freneticamente cada momento daquele drama. As imagens já estavam sendo enviadas para agências de notícias. Em questão de minutos, a internet inteira saberia o que estava acontecendo na igreja de São José. Eduardo levantou-se lentamente, ainda segurando a mão de Sofia. Olhou para Verônica por um longo momento, como se a visse pela primeira vez com clareza. Todas as pequenas inconsistências que ignorara nos últimos meses voltaram à sua memória numa enxurrada dolorosa. A forma como Verônica sempre encontrava desculpas para que Sofia ficasse com outras pessoas quando eles saíam. A maneira como ela falava da menina em terceira pessoa, mesmo quando Sofia estava presente. As vezes em que chegara em casa inesperadamente e percebera uma tensão estranha no ar, uma mudança sutil na expressão de Verônica quando o via. Ele havia ignorado tudo, porque queria acreditar, porque estava cansado de estar sozinho, porque Verônica representava a promessa de normalidade, de completude, de uma vida que não era definida apenas pela tragédia do passado. Mas agora, olhando para o rosto da filha, vendo aquelas lágrimas sinceras, ouvindo aquela voz que emergira do silêncio de anos, especificamente para salvá-lo de um erro, Eduardo finalmente permitiu-se ver. Verônica, ele disse baixo, sua voz carregada de uma tristeza profunda. Se existe até uma chance de que o que Sofia está dizendo seja verdade, se existe até uma possibilidade de que eu tenha sido cego a algo importante, eu não posso continuar com isso. O quê? Verônica deu um passo atrás, como se tivesse sido fisicamente atingida. Você não pode estar falando sério. Eduardo, eu te amo. Vamos nos casar. Está tudo pronto. Todas essas pessoas estão aqui. Eu sei, Eduardo respondeu, sentindo cada palavra como uma lâmina. E eu sinto muito. Por você, pelos convidados, por todo o trabalho. Mas minha filha acabou de falar pela primeira vez em 7 anos. E ela falou para me avisar de algo. Eu não posso ignorar isso. Não posso arriscar a felicidade dela. Então você vai escolher uma criança manipuladora ao invés de mim? Verônica praticamente cuspiu as palavras, sua compostura finalmente quebrando. Você é patético, Eduardo, fraco, deixando uma menininha controlar sua vida. E ali estava. A máscara caíra completamente. O veneno em sua voz, o desprezo em seus olhos, a forma como chamara Sofia de manipuladora. Tudo o que a menina dissera estava sendo confirmado ali, diante de centenas de testemunhas. Eduardo sentiu raiva pela primeira vez. Raiva de si mesmo por ter sido tão cego. Raiva de Verônica por ter usado sua vulnerabilidade. Raiva pela dor que Sofia devia ter sentido sozinha todos aqueles meses. Acho melhor você ir embora, Verônica, ele disse com uma firmeza que surpreendeu até a si mesmo. O casamento está cancelado, e amanhã vou começar a revisar tudo o que aconteceu nos últimos meses. Toda decisão que você influenciou, toda mudança que você fez na minha casa. E se eu descobrir que você mentiu sobre qualquer outra coisa? Ele deixou a ameaça no ar, inacabada, mas clara. Verônica olhou ao redor desesperadamente, como se buscasse algum aliado, alguém que se levantasse em sua defesa. Mas encontrou apenas olhares de desaprovação, rostos que se viravam, pessoas que claramente não queriam mais associação com ela.
A sociedade paulistana era implacável com aqueles que caíam em desgraça pública. Vocês vão se arrepender, ela disse, apontando um dedo trêmulo para Eduardo e Sofia. Principalmente você, sua menininha do mal. Você destruiu tudo, mas isso não vai ficar assim. Com essas palavras finais carregadas de veneno, Verônica virou-se dramaticamente, pegou o buquê com violência, arrancando algumas pétalas, e começou a caminhar em direção à saída. Mas o corredor que percorrera em triunfo minutos atrás agora parecia infinitamente longo. Os convidados afastavam-se como se ela carregasse uma doença contagiosa. Alguns apontavam discretamente. Outros filmavam abertamente sua saída humilhante. Flashes de câmeras explodiram como fogos de artifício enquanto ela atravessava as portas da igreja. Do lado de fora, jornalistas que haviam sido alertados pelo alvoroço nas redes sociais já se aglomeravam. Microfones foram enfiados em seu rosto, perguntas gritadas de todos os lados. É verdade que você maltratava a filha do Eduardo? Por que o casamento foi cancelado? Você está com o coração partido? Era mesmo só pelo dinheiro? Verônica empurrou as pessoas com força, conseguindo chegar até o carro que esperava. Entrou batendo a porta e ordenou ao motorista que partisse imediatamente. Enquanto o veículo acelerava, ela olhou pelo retrovisor vendo a igreja onde deveria ter se tornado a senhora Silva Marques desaparecer na distância. Lágrimas de raiva pura escorriam por seu rosto, arruinando a maquiagem perfeita. Não eram lágrimas de tristeza ou arrependimento, eram lágrimas de fúria. Fúria por ter sido exposta, fúria por ter perdido. Fúria direcionada especialmente àquela menina que ela sempre considerara insignificante. Dentro da igreja, o silêncio gradualmente deu lugar a um burburinho crescente. Os convidados não sabiam o que fazer. Alguns começaram a se levantar e discretamente dirigir-se para a saída. Outros permaneceram, sentados, chocados demais para se moverem. O padre sugeriu que talvez fosse melhor encerrar, que todos poderiam ir em paz. Eduardo pegou Sofia no colo pela primeira vez em anos. A menina estava exausta, como se pronunciar aquelas frases tivesse drenado toda a sua energia. Ela aninhava o rosto no pescoço do pai, sentindo o cheiro familiar dele, sentindo-se finalmente segura. Você foi muito corajosa, ele sussurrou em seu ouvido, sua própria voz quebrada de emoção. Tão corajosa, minha princesa, me desculpa por não ter visto, por não ter acreditado antes. Você tentou me avisar e eu não ouvi. Sofia não respondeu com palavras, apenas abraçou-o mais forte. Dona Celeste aproximou-se e tocou gentilmente as costas de Eduardo. Vamos para casa, senhor Eduardo. Essa menina precisa descansar. E o senhor também. Eduardo concordou com a cabeça. Seu Joaquim, o mordomo que assistira a tudo da última fileira, já havia trazido o carro para a frente. Eduardo carregou Sofia nos braços através das portas da igreja, protegendo seu rosto das câmeras que ainda clicavam. Dona Celeste seguia logo atrás, formando uma barreira protetora. A viagem de volta para a mansão nos jardins foi silenciosa. Sofia havia adormecido no banco traseiro, sua cabeça no colo de Celeste, exausta pelo esforço físico e emocional. Eduardo olhava pela janela sem realmente ver a paisagem passando. Sua mente era um turbilhão. Como explicaria aos sócios? Como enfrentaria a imprensa? O que diriam as revistas, os jornais, os programas de fofoca? Mas, acima de tudo, como poderia ter sido tão cego? Como permitira que sua filha sofresse, enquanto ele perseguia uma fantasia? Quando chegaram em casa, Eduardo carregou Sofia até o quarto e deitou-a na cama delicadamente. Tirou seus sapatos, cobriu-a com o edredom. Ficou sentado na beirada, observando-a dormir por longos minutos. Ela parecia tão pequena, tão frágil. Mas hoje provara ser mais forte que qualquer adulto naquela igreja. Dona Celeste apareceu na porta com uma xícara de chá. Trouxe para o senhor, ela disse gentilmente. Camomila. Vai ajudar. Eduardo aceitou agradecido e tomou um gole do líquido quente. Celeste, ele disse depois de um momento. Por que eu não ouvi você? Quando tentou me avisar, eu a dispensei como se fosse paranoia. Porque o senhor estava sofrendo, ela respondeu sem julgamento. Estava sozinho há muito tempo.
Queria acreditar que encontrou alguém. Não é crime querer ser feliz, Sr. Eduardo. O crime foi dela, por aproveitar-se disso. Mas Sofia pagou o preço da minha cegueira. E agora o senhor tem a chance de consertar. Ela falou hoje, Sr. Eduardo. Depois de 7 anos, ela encontrou sua voz. Isso é um milagre. E ela usou essa voz para salvá-lo. Agora o senhor precisa honrar isso, sendo o pai que ela merece. Eduardo acenou concordando, sentindo o peso da responsabilidade, mas também uma determinação crescente. Você está certa. Vou fazer isso. Vou consertar tudo. Mais tarde naquela noite, depois que Celeste foi descansar e a casa finalmente ficou quieta, Eduardo sentou-se em seu gabinete e abriu o laptop. Como esperava, a internet estava em chamas. Vídeos da cena na igreja já tinham milhões de visualizações. Hashtags sobre o caso estavam entre os assuntos mais comentados. Manchetes gritantes em todos os portais de notícia. Criança muda por 7 anos fala para impedir casamento do pai. Noiva é acusada de manipulação por enteada. Escândalo interrompe casamento de empresário milionário. Drama familiar choca a elite paulistana. E as imagens. Fotos de Verônica saindo da igreja com o rosto distorcido pela raiva. Fotos de Sofia sendo carregada pelo pai. Close-ups do momento em que ela gritara, não. Eduardo fechou o laptop. Não importava o que a mídia dissesse. Não importavam os comentários, as especulações, os julgamentos. Tudo o que importava era a menina dormindo no andar de cima, que finalmente, depois de tanto tempo, havia encontrado sua voz. E ele faria tudo, absolutamente tudo, para garantir que ela nunca precisasse voltar ao silêncio novamente. Naquela mesma noite, em um apartamento luxuoso em Moema, Verônica Almeida sentava-se sozinha numa poltrona cara cercada por garrafas vazias de vinho. Seu vestido de noiva estava jogado no chão como um fantasma de sonhos destruídos. Ela segurava o celular com dedos trêmulos, lendo cada comentário cruel nas redes sociais, cada manchete humilhante, cada meme zombando dela. A raiva fervilhava em suas veias como veneno, mas mais do que raiva, havia uma determinação sombria. Eduardo Silva Marques achava que poderia simplesmente descartá-la, que poderia humilhá-la publicamente e não haveria consequências. Ele não sabia com quem estava lidando. E aquela menina, aquela maldita menina que arruinara tudo. Verônica sorriu na escuridão do apartamento. Um sorriso sem alegria, sem calor. Um sorriso que prometia retribuição. Eles achavam que a história terminara naquela igreja. Mas Verônica Almeida sabia que estava apenas começando. Os primeiros raios de sol entraram pela janela do quarto de Sofia na manhã seguinte, iluminando o rosto da menina que ainda dormia profundamente. A exaustão emocional do dia anterior havia sido tão intensa que seu corpo simplesmente desligara, buscando na inconsciência um refúgio temporário da tempestade que atravessara. Eduardo não dormira praticamente nada. Havia passado a noite inteira em seu gabinete, alternando entre olhar para o teto e revisar mentalmente cada momento dos últimos 12 meses. Quando finalmente levantou-se e caminhou até o quarto da filha, encontrou-a acordada, sentada na cama, abraçando um urso de pelúcia desgastado que pertencera à sua mãe. Seus olhos estavam inchados de tanto chorar, mas havia algo diferente neles. Uma leveza que não existia antes, como se um peso imenso tivesse sido removido de seus pequenos ombros. "Bom dia, princesa", Eduardo disse suavemente da porta, sem querer assustá-la. Sofia virou o rosto na direção dele e, pela primeira vez em 7 anos, respondeu verbalmente ao cumprimento. "Bom dia, papai", ela sussurrou, sua voz ainda fraca e rouca, cada palavra claramente exigindo esforço. Eduardo sentiu lágrimas brotarem novamente. Não conseguia se acostumar com aquele milagre. Caminhou até a cama e sentou-se ao lado dela, puxando-a para um abraço. "Como você está se sentindo?" Sofia ficou quieta por um momento, como se estivesse procurando as palavras certas dentro de si mesma. Cansada, ela finalmente respondeu. "Minha garganta dói um pouco, mas me sinto mais leve." Eduardo beijou o topo de sua cabeça. "Você foi tão corajosa ontem. Mais corajosa do que qualquer adulto que eu conheço. Me salvou de cometer um erro terrível.
Eu estava com medo, Sofia admitiu, sua voz quebrando um pouco. Com medo de que você não acreditasse em mim. Com medo de que ela ficasse para sempre. Eu sei, meu amor, e eu sinto muito. Deveria ter percebido antes. Deveria ter ouvido Dona Celeste quando ela tentou me avisar. Deveria ter prestado mais atenção aos seus desenhos. Me perdoa? Sofia assentiu contra o peito dele. Já perdoei. Eles permaneceram abraçados por longos minutos, até que Dona Celeste bateu delicadamente na porta, trazendo o café da manhã numa bandeja. Trouxe panquecas com mel, do jeito que a senhorita Sofia gosta. Ela anunciou com um sorriso caloroso. E suco de laranja fresquinho. Sofia olhou para a comida e tentou falar. Obrigada, Dona Celeste. As palavras saíram com mais facilidade dessa vez, como se a cada tentativa sua voz encontrasse um caminho mais claro. A governanta teve que se apoiar no batente da porta, emocionada demais para segurar a compostura. Meu Deus, ouvir sua vozinha de novo. É como se o sol tivesse voltado a brilhar nessa casa. Enquanto Sofia tomava café, Eduardo desceu para lidar com as consequências do dia anterior. Seu celular estava repleto de mensagens. Amigos querendo saber se ele estava bem, sócios preocupados com a exposição pública, jornalistas pedindo entrevistas e também mensagens de apoio de pessoas que haviam visto os vídeos online e ficaram tocadas pela coragem de Sofia. A assessoria de imprensa da empresa ligou 3 vezes antes das 9 da manhã. Precisavam de uma declaração oficial. A história estava ganhando proporções nacionais. Todo mundo queria saber detalhes. Eduardo reuniu-se com seu advogado e sua equipe de comunicação e decidiram emitir um comunicado simples. A família Silva Marques agradece as mensagens de apoio recebidas. Este é um momento privado e delicado e pedimos respeito. Nossa prioridade é o bem-estar de Sofia, que está se recuperando após encontrar novamente sua voz. Não daremos entrevistas no momento. Mas enquanto Eduardo tentava proteger sua família dos holofotes, Verônica Almeida estava fazendo exatamente o oposto. Ela havia passado a noite inteira planejando. A humilhação inicial dera lugar a uma frieza calculista. Se ia ser destruída publicamente, então arrastaria Eduardo consigo. Contratou uma agência de relações públicas especializada em gerenciamento de crises e começou sua campanha de vingança. A primeira jogada foi conceder uma entrevista exclusiva para um programa de televisão popular. 3 dias após o escândalo na igreja, Verônica apareceu na tela durante o horário nobre, vestida de forma sóbria, maquiagem discreta, mostrando sinais estratégicos de sofrimento, e contou uma versão completamente distorcida da história. Com voz embargada e lágrimas ensaiadas, ela descreveu como havia se apaixonado genuinamente por Eduardo, como tentara, com todo o coração, ser uma boa madrasta para Sofia. Como a menina, traumatizada pela ausência da mãe, rejeitara todas as suas tentativas de aproximação. Verônica falou sobre presentes recusados, passeios negados, momentos em que tentara abraçar Sofia e a criança se afastava. Pintou-se como uma mulher incompreendida, uma vítima de uma criança manipuladora que não queria que o pai fosse feliz. É claro que eu entendo a dor dela, Verônica disse para a apresentadora, secando delicadamente uma lágrima. Perder a mãe tão nova deve ser traumático. Mas eu realmente tentei. E no dia do casamento, quando ela finalmente falou depois, de tantos anos, foi para me acusar de coisas horríveis que nunca aconteceram. Eduardo acreditou nela imediatamente. Não me deu chance de defesa. Fui humilhada publicamente, exposta como vilã, quando tudo o que fiz foi amar aquele homem. A entrevista foi vista por milhões e funcionou parcialmente. As redes sociais se dividiram. Alguns defendiam Sofia, argumentando que uma criança não inventaria algo assim, que o simples fato dela ter quebrado 7 anos de silêncio provava a gravidade da situação. Mas outros, influenciados pela performance de Verônica, começaram a questionar. Será que a menina não estaria confusa? Será que Eduardo não havia sido precipitado? A narrativa ficou mais complexa, mais dividida. Eduardo assistiu à entrevista em seu gabinete e sentiu raiva fervendo em suas veias. Cada palavra que Verônica dizia era uma distorção, uma manipulação.
Mas ele conhecia o jogo. Se respondesse publicamente, alimentaria ainda mais o circo midiático. A melhor estratégia era manter-se em silêncio e focar em sua filha. Mas Verônica não pararia por ali. Ela começou a dar entrevistas para revistas, para portais de notícias, para programas de rádio. Em cada aparição, refinava sua narrativa, adicionando novos detalhes que a pintavam como vítima. Falou sobre como investir emocionalmente no relacionamento, como mudar a sua rotina para se adaptar à vida de Eduardo, como planejara um futuro juntos. Insinuou que Eduardo sempre a mantivera numa posição secundária, que Sofia sempre tivera controle total sobre ele. A estratégia era clara. Se não podia ter Eduardo e sua fortuna, destruiria sua reputação. E a melhor forma de fazer isso era dividir a opinião pública, criar dúvida suficiente para manchar sua imagem como pai. Enquanto isso, na mansão dos Jardins, Sofia continuava sua jornada de redescobrir a própria voz. Não era um processo fácil ou linear. Havia dias em que conseguia falar frases completas com relativa facilidade. Outros dias, quando estava cansada ou emocionalmente sobrecarregada, as palavras simplesmente não vinham, e ela precisava voltar aos gestos e desenhos. Eduardo contratou uma fonoaudióloga especializada e uma psicóloga infantil para ajudá-la. As sessões eram gentis, sem pressão. A fonoaudióloga, uma mulher chamada Raquel, de cerca de 40 anos, com voz suave e paciência infinita, trabalhava exercícios simples com Sofia. Repetição de sons, alongamento vocal, fortalecimento dos músculos da fala que haviam ficado inativos por tanto tempo. Você está indo muito bem, Sofia, Raquel dizia ao final de cada sessão. Sua voz é linda, só precisa de prática e tempo. A psicóloga, a doutora Beatriz, focava no aspecto emocional. Em sessões semanais, ajudava Sofia a processar não apenas o trauma recente com Verônica, mas também a ausência da mãe que nunca fora adequadamente trabalhada. Sofia começou a falar com palavras hesitantes sobre como guardava memórias nebulosas de Marina. O cheiro de jasmim, o som do piano, a sensação de segurança. Você sabe que não foi culpa sua que sua mãe foi embora, né? Doutora Beatriz dizia gentilmente. Às vezes adultos tomam decisões que crianças não entendem. Mas nunca foi porque você não era amada o suficiente. Sofia absorvia essas palavras como terra seca absorve água. Começou a desenhar menos figuras sombrias e mais cenas de esperança. Jardins floridos, pássaros voando, ela e o pai de mãos dadas. Eduardo, por sua vez, transformou-se completamente. Reduziu drasticamente suas horas de trabalho. Começou a almoçar em casa todos os dias. Passou a ler histórias para Sofia antes de dormir, algo que não fazia desde que ela era muito pequena. Eles cozinhavam juntos aos fins de semana, fazendo panquecas bagunçadas que mais pareciam experimentos científicos, mas que os faziam rir. Papai, Sofia disse numa tarde chuvosa, enquanto montavam um quebra-cabeça juntos, na sala. Você acha que a mamãe sabe que eu voltei a falar? Eduardo pausou, segurando uma peça do céu azul do quebra-cabeça. Olhou para a filha com ternura. Eu acho que sim, meu amor. De onde quer que ela esteja, eu acredito que ela sabe. E está orgulhosa de você. Eu sonhei com ela, Sofia revelou. Na noite antes do casamento. Ela estava tocando piano e me disse para falar quando chegasse a hora. Foi por isso que consegui. Eduardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele nunca fora particularmente espiritual, mas havia coisas no universo que a lógica não conseguia explicar completamente. Então sua mãe te ajudou. Ela te deu coragem. Sofia assentiu. Acho que ela sempre soube que a Verônica era má. O nome de Verônica ainda trazia tensão ao ar. Eduardo tentava proteger Sofia das notícias, mas era impossível blindá-la completamente. A menina sabia que Verônica estava dando entrevistas, sabia que algumas pessoas estavam questionando sua versão dos fatos. Dona Celeste foi particularmente protetora durante esse período. Quando Sofia estava assistindo televisão, ela mudava discretamente de canal se alguma notícia relacionada ao caso começava, filtrava o que chegava aos ouvidos da menina, mas também
Não a tratava como se fosse de vidro. Explicava, em termos simples, que adultos às vezes fazem coisas ruins quando estão com raiva. Aquela mulher perdeu o que queria e está tentando ferir vocês de volta, Celeste explicou, num dia em que Sofia perguntou diretamente. Mas a verdade sempre vence, meu anjo. Pode demorar, mas sempre vence. As semanas passaram. Abril chegou trazendo o outono paulistano, com suas manhãs frescas e tardes ensolaradas. Sofia estava progredindo notavelmente. Sua voz, embora ainda precisasse de descanso frequente, ganhava força e clareza. Ela começou a rir alto, algo que não fazia há anos. O som de sua risada enchendo a casa era música para os ouvidos de todos que a amavam. Eduardo recontratou Rosa, a antiga cozinheira, que voltou com lágrimas de alegria ao saber que fora dispensada não por falhas no trabalho, mas por ter sido gentil demais com Sofia. A equipe da casa gradualmente voltou ao que era antes de Verônica aparecer. A atmosfera tornava-se mais leve a cada dia, mas Verônica não desistia. Quando percebeu que suas aparições na mídia estavam começando a perder força, que o público estava cansando de sua narrativa de vítima, ela escalou suas ações. Começou a fazer acusações mais sérias. Em uma entrevista particularmente venenosa, insinuou que Eduardo poderia ter tido algo a ver com o desaparecimento de Marina anos atrás. Não tinha provas, claro, mas lançou a semente da dúvida. Me pergunto se a primeira esposa dele realmente foi embora por vontade própria. Ela disse com um tom conspiratório. Nunca encontraram ela, certo? Nunca houve respostas. Não é estranho? Era uma jogada baixa e desesperada, mas funcionou em criar mais barulho. Os tabloides adoraram. Manchetes sensacionalistas explodiram. Mistério de esposa desaparecida volta à tona após escândalo. Empresário teria algo a esconder? Eduardo precisou contratar uma equipe legal, inteira para lidar com as difamações. Seu advogado entrou com processos por calúnia e danos morais. Exigiram que Verônica se retratasse publicamente, mas ela estava além do ponto de se importar com consequências legais. Estava consumida pela necessidade de vingança. Foi numa noite de terça-feira que tudo mudou novamente. Eduardo estava trabalhando tarde em seu escritório em casa quando seu celular tocou. Era um número desconhecido. Normalmente não atenderia, mas algo o fez aceitar a chamada. Senhor Silva Marques, uma voz feminina desconhecida estava do outro lado. Sim, meu nome é Juliana Fonseca. Sou jornalista investigativa. Estive investigando as alegações de Verônica Almeida contra o senhor. Eduardo ficou tenso. Mais um jornalista procurando sujeira. Não tenho comentários, ele começou a dizer. Espere, por favor, a mulher interrompeu. Não estou procurando uma declaração sua. Estou ligando porque encontrei informações que o senhor precisa saber. Informações que provam que Verônica Almeida está mentindo. E não é a primeira vez que ela faz isso. Eduardo pausou. Continue. Nos últimos 15 dias, investiguei o passado dela e descobri um padrão. Verônica fez isso antes. Há 5 anos, em Porto Alegre, ela se envolveu com um empresário viúvo. Ganhou confiança dele, planejaram casamento, mas a família dele desconfiou e investigou. Descobriram que ela havia acumulado dívidas enormes e estava procurando alguém rico para resolver seus problemas financeiros. Quando foi confrontada, ela o acusou publicamente de abuso emocional. Ele quase perdeu tudo, antes que a verdade viesse à tona. Eduardo sentiu o sangue gelar. Tem provas disso? Tenho documentos, registros, entrevistas com pessoas que testemunharam. E tem mais. Encontrei outras 2 situações similares. Um padrão claro de manipulação. Ela escolhe homens bem-sucedidos e vulneráveis, geralmente viúvos ou divorciados com filhos. Conquista confiança, planeja casamento rápido, e quando as coisas não saem como esperado, vira-se contra eles, publicamente. Por que está me contando isso? Porque eu acredito em jornalismo ético, Sr. Silva Marques, e porque vi o vídeo da sua filha falando na igreja. Tenho uma filha também. Sei quando uma criança está dizendo a verdade. Verônica Almeida é uma predadora, e acho que o público merece saber.
Eduardo sentou-se pesadamente em sua cadeira. Essa informação poderia mudar tudo. Poderia finalmente encerrar a narrativa que Verônica vinha construindo. O que você precisa de mim? Apenas sua autorização para publicar a matéria. Vou expor todo o histórico dela, mas queria que soubesse primeiro. Pode publicar, Eduardo disse sem hesitação. A verdade precisa vir à tona. A matéria de Juliana Fonseca foi publicada na manhã seguinte num dos maiores portais de notícias do país. O título era direto: Histórico de manipulação, as múltiplas vítimas de Verônica Almeida. A reportagem era extensa, meticulosamente pesquisada, com entrevistas, documentos, provas concretas. Em questão de horas, a narrativa mudou completamente. A opinião pública virou-se contra Verônica com a mesma intensidade que antes a apoiava. As pessoas que haviam defendido ela se sentiram enganadas. Os programas que lhe deram espaço para falar agora faziam matérias sobre como foram manipulados. Verônica tentou se defender, mas não havia defesa possível contra fatos documentados. Seus perfis nas redes sociais foram invadidos por comentários furiosos. Marcas que trabalhavam com ela cortaram vínculos. Sua agência de relações públicas rescindiu o contrato. Em questão de dias, ela passou de vítima incompreendida a vilã exposta. Eduardo mostrou a matéria para Sofia com cuidado, explicando em termos simples que finalmente todos saberiam a verdade. Sofia leu em silêncio, seus olhos percorrendo as palavras. Quando terminou, olhou para o pai e disse com voz firme: Eu sabia que a verdade venceria. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, todos na casa dormiram profundamente. A tempestade parecia estar finalmente acalmando. Mas em seu apartamento em Moema, Verônica Almeida estava longe de estar derrotada. Ela olhava para o teto no escuro, sua mente trabalhando furiosamente. A exposição pública havia sido devastadora. Mas ela não era o tipo de pessoa que aceitava a derrota. Se não podia destruir Eduardo através da mídia, destruiria de outra forma, uma forma mais direta, mais perigosa. E enquanto a cidade dormia, ela começou a fazer ligações para pessoas que operavam nas sombras, pessoas sem escrúpulos, pessoas dispostas a fazer qualquer coisa pelo preço certo. A tempestade não havia acabado. Ela estava apenas começando a fase mais perigosa. A madrugada de sexta-feira chegou silenciosa sobre São Paulo. Na mansão dos Jardins, todos dormiam profundamente, inconscientes da tempestade que se aproximava. Sofia havia tido uma semana particularmente boa. Suas sessões de terapia estavam avançando bem, sua voz ficava mais forte a cada dia, e pela primeira vez em muito tempo, ela se sentia verdadeiramente segura em sua própria casa. Eduardo também dormia com mais tranquilidade do que nas últimas semanas. A matéria jornalística, expondo o passado de Verônica, havia finalmente virado a maré da opinião pública. As acusações dela perderam toda a credibilidade. Os processos por difamação estavam em andamento. Parecia que o pesadelo finalmente estava chegando ao fim. Mas naquela madrugada, 3 homens encapuzados aproximavam-se silenciosamente da propriedade. Verônica havia contratado esses indivíduos através de contatos obscuros, pagando uma quantia obscena que drenou suas últimas economias. As instruções eram claras: entrar na casa, criar pânico, assustar a família o suficiente para que Eduardo percebesse que não podia proteger sua filha. Não era para machucar ninguém fisicamente. Verônica havia sido específica nisso, mas queria que eles sentissem medo. Queria que Eduardo se arrependesse de tê-la rejeitado. Os homens desativaram o sistema de segurança com equipamento especializado. Verônica, durante os meses em que vivera ali, havia memorizado códigos e pontos fracos da segurança da mansão, informações que agora usava como armas. Eles entraram pela porta dos fundos, próxima à área de serviço, movendo-se como sombras através dos corredores escuros. Seu Joaquim, o mordomo fiel que dormia num quarto no térreo, foi o primeiro a perceber algo errado, um ruído estranho, um movimento onde não deveria haver. Ele levantou-se cautelosamente e saiu do quarto para investigar. Ao virar o corredor, deparou-se com um dos intrusos. "Quem está aí?" Joaquim gritou, sua voz ecoando pela casa, silenciosa.
O grito acordou Eduardo instantaneamente. Ele pulou da cama, o coração disparado, e correu para o corredor. Joaquim, o que está acontecendo? Tem gente na casa, senhor. O mordomo gritou de volta. Chamei a polícia. Os intrusos, percebendo que o elemento surpresa fora perdido, entraram em pânico. Não esperavam resistência imediata. Não esperavam que alguém os detectasse tão rápido. Começaram a correr em direções diferentes, procurando saídas. Eduardo não pensou duas vezes. Sua única preocupação era Sofia. Correu pelo corredor em direção ao quarto da filha, seu instinto paterno sobrepondo qualquer pensamento de perigo pessoal. Abriu a porta com força, encontrando a menina já acordada, sentada na cama com olhos arregalados de medo. Papai? O que está acontecendo? Sua voz estava trêmula, o medo ameaçando empurrá-la de volta ao silêncio. Fica aqui, princesa. Tranca a porta. Não abre para ninguém além de mim. Eduardo falou rápido, mas tentando manter a voz calma. Mas antes que pudesse sair, um dos intrusos apareceu na porta do quarto. Era um homem grande, encapuzado, claramente desesperado por uma rota de fuga. Ele olhou para Eduardo, depois para Sofia e congelou. Não esperava encontrar uma criança. Eduardo colocou-se imediatamente entre o homem e sua filha, os braços estendidos como escudo. Você não vai chegar perto dela, ele disse com voz firme, apesar do medo pulsando em suas veias. O intruso deu um passo atrás, claramente desconfortável. Não estamos aqui para machucar ninguém, ele disse, sua voz abafada pela máscara. Só queremos sair. Então sai. A porta da frente está ali. Eduardo manteve sua posição protetora. Mas foi naquele momento, naquele instante de tensão máxima, que algo extraordinário aconteceu. Sofia, vendo o pai enfrentando aquele homem perigoso, vendo a situação espelhando de forma distorcida aquele momento na igreja, onde também precisara encontrar coragem, sentiu algo despertar dentro dela. Ela levantou-se da cama, seus pequenos punhos cerrados ao lado do corpo, e reunindo toda a força que possuía, toda a coragem que sua mãe lhe dera naquele sonho, toda a determinação que a fizera falar naquele altar, Sofia gritou. Não foi um sussurro, não foi uma palavra hesitante, foi um grito puro, poderoso, surpreendentemente alto vindo daquele corpo pequeno. Foi um grito que carregava 7 anos de silêncio, meses de sofrimento e uma força que nem ela sabia possuir. Sai da minha casa. Deixa meu pai em paz, vá embora. O som foi tão inesperado, tão intenso, que o intruso literalmente tropeçou para trás em choque. Dona Celeste e Rosa, que estavam subindo as escadas correndo ao ouvir a comoção, pararam paralisadas ao ouvir a voz de Sofia, ecoando pela casa com aquela força. E o grito teve outro efeito. Ativou algo no próprio Eduardo. A adrenalina, o instinto de proteção, a raiva por alguém ter invadido seu lar e assustado sua filha. Ele avançou para o intruso com uma ferocidade que surpreendeu até a si mesmo, empurrando o homem para fora do quarto e para longe de Sofia. Naquele momento de caos, sirenes soaram do lado de fora. A polícia, alertada pelo sistema de segurança, quando os intrusos o desativaram, chegara rapidamente. Os 3 invasores, percebendo que estavam cercados, tentaram fugir, mas foram interceptados. Um foi detido no jardim, outro na cozinha. O terceiro tentou pular o muro, mas foi capturado pelos policiais do outro lado. Eduardo voltou correndo para o quarto de Sofia. Ela estava tremendo, lágrimas escorrendo pelo rosto, mas sua expressão era de determinação pura. Ele a pegou nos braços e a abraçou com força protetora. Está tudo bem agora. Ele repetia como um mantra, beijando o topo de sua cabeça. Você foi tão corajosa, tão incrivelmente corajosa. Eu tinha medo, Sofia soluçou contra seu peito, mas não ia deixar eles te machucarem. Os policiais revistaram a casa e levaram os 3 homens detidos para a viatura. Um dos investigadores conversou com Eduardo, tomando seu depoimento. Quando questionaram os intrusos sobre quem os contratara, inicialmente se recusaram a falar, mas quando ficou claro que enfrentariam acusações sérias, um deles quebrou. Foi a Verônica Almeida, ele confessou. Ela nos contratou.
Nos pagou para entrar aqui e assustar a família. Ela disse que queria que eles tivessem medo, que o cara percebesse que não conseguia proteger a filha. Não era para machucar ninguém de verdade, só assustar. O investigador ligou imediatamente para seus superiores. Essa informação mudava completamente a natureza do caso. Não era apenas invasão de propriedade. Era uma tentativa orquestrada de intimidação. Verônica Almeida seria procurada imediatamente. Enquanto os policiais trabalhavam, Dona Celeste preparou chá de camomila para todos na cozinha. Ninguém conseguiria voltar a dormir naquela noite. Sofia permaneceu no colo do pai, envolta num cobertor bebendo o chá quente em pequenos goles. Seu Joaquim sentou-se à mesa, ainda processando o susto. O senhor foi muito corajoso, Joaquim, Eduardo disse ao mordomo. Se não tivesse percebido e gritado, eles poderiam ter chegado até nós sem avisar. Joaquim acenou humildemente. Proteger essa família é meu trabalho há 20 anos, senhor Eduardo. Não ia deixar bandidos entrarem aqui sem fazer nada. Rosa trouxe biscoitos caseiros que havia feito no dia anterior. A cozinha, iluminada pela luz suave sobre o fogão, tornara-se um refúgio improvisado onde todos tentavam processar o trauma do que acabara de acontecer. Sofia, você gritou tão alto, Rosa comentou com admiração genuína. Sua voz está ficando tão forte. Sofia sorriu timidamente. Eu nem sabia que conseguia gritar assim. Só saiu. Eduardo apertou-a contra si. Quando mais precisamos, encontramos forças que não sabíamos ter. Você me salvou hoje. Salvou a gente. Enquanto isso, em seu apartamento em Moema, Verônica estava acordada esperando notícias. Havia combinado com os homens que eles a avisariam quando o trabalho estivesse feito. Mas ao invés de uma mensagem deles, foi acordada por uma batida forte na porta. Antes que pudesse reagir, policiais invadiam seu apartamento com um mandado de busca e apreensão. Verônica Almeida, você está sendo presa por tentativa de invasão domiciliar, intimidação e conspiração, o delegado anunciou enquanto ela era algemada. Você tem direito de permanecer em silêncio. Isso é ridículo. Verônica gritou, lutando contra as algemas. Vocês não têm provas. Eu não fiz nada. Temos 3 homens que confessaram que você os contratou. Temos transferências bancárias. Temos mensagens. Você tem muitas explicações a dar. Levaram Verônica sob protesto através do prédio. Vizinhos curiosos espreitavam pelas portas. Câmeras de segurança capturavam cada momento. E como era inevitável em casos de alta visibilidade, jornalistas que monitoravam o scanner da polícia chegaram a tempo de registrar Verônica, sendo colocada dentro da viatura policial, seu rosto contorcido em raiva e humilhação. As imagens viralizaram em minutos. Ex-noiva é presa após orquestrar invasão à casa do empresário. Verônica Almeida, acusada de contratar criminosos para intimidar família. A queda final da vilã do escândalo do casamento. Na delegacia, Verônica tentou manter sua postura desafiadora durante o interrogatório inicial. Mas quando confrontada com as evidências, quando os investigadores mostraram as confissões dos homens que contratara, quando exibiram os registros bancários das transferências que fizera, sua fachada finalmente desmoronou completamente. Ela começou a chorar, mas não eram lágrimas calculadas dessa vez. Eram lágrimas de derrota genuína. Eu só queria que ele me amasse, ela soluçou. Eu só queria ser importante para alguém. Aquela menina arruinou tudo. Ela arruinou minha vida. O delegado olhou para ela sem simpatia. Você fez escolhas, senhora Almeida. E escolhas têm consequências. Verônica foi formalmente acusada e teve a prisão preventiva decretada devido ao risco que representava. Seu advogado tentou pedir fiança, mas o juiz negou. Os dias seguintes seriam passados numa cela enquanto aguardava julgamento. De volta à mansão dos Jardins, a vida gradualmente retornava a um novo normal. Eduardo contratou uma empresa de segurança de primeira linha para revisar completamente os sistemas da casa. Câmeras foram atualizadas, alarmes reforçados, protocolos estabelecidos. Ele não permitiria que sua família se sentisse vulnerável novamente. Mas além das medidas físicas de segurança, algo mais profundo havia mudado. A experiência traumática
paradoxalmente, trouxera uma clareza nova. Eduardo percebeu quão preciosa era sua relação com Sofia, quanto quase perdera ao permitir que Verônica entrasse em suas vidas. Decidiu fazer mudanças radicais, reduziu ainda mais sua carga de trabalho, delegando mais responsabilidades a sócios de confiança. Começou a trabalhar de casa 3 dias por semana. Organizou sua rotina inteiramente ao redor da filha. Eles começaram a ter rituais diários. Café da manhã juntos sem pressa. Caminhadas no Parque Ibirapuera. Sessões de desenho onde Eduardo finalmente aprendia a interpretar as ilustrações de Sofia. Noites de cinema em casa com pipoca e cobertores. Sofia continuava suas terapias, mas agora com um senso renovado de propósito. Sua voz tornava-se mais forte, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Ela começou a falar sobre seus sentimentos, seus medos, seus sonhos. Disse ao pai que queria aprender piano como a mãe tocava. Eduardo comprou um piano de cauda e contratou um professor paciente que ensinava Sofia com gentileza. Nas primeiras aulas, seus dedos hesitantes tocavam as teclas com timidez. Mas gradualmente, melodias simples começaram a emergir. E quando Sofia tocava, Eduardo via Marina nela. A mesma concentração, a mesma expressão serena. Era como se parte da mãe vivesse através da filha. Papai, Sofia disse numa tarde enquanto praticava escalas, acha que a mamãe voltaria se soubesse que estou bem agora? Eduardo sentou-se ao lado dela no banco do piano. A pergunta tão inocente e carregada de esperança partiu seu coração. Meu amor, ele começou cuidadosamente. Não sei por que sua mãe foi embora. Nunca soubemos o que aconteceu com ela. Mas eu acredito, do fundo do meu coração, que se ela pudesse estar aqui, estaria. Às vezes as pessoas enfrentam coisas que não conseguimos entender. Mas o amor dela por você nunca mudou. Disso eu tenho certeza. Sofia assentiu, processando as palavras. Eu sinto falta dela, mas agora tenho você de verdade. E a Dona Celeste, e o seu Joaquim, e a Rosa. Temos uma família. Temos sim, Eduardo concordou, abraçando-a. Uma família que nada nem ninguém vai destruir. Os meses passaram. O julgamento de Verônica aconteceu em junho. Eduardo foi chamado para testemunhar, assim como os 3 homens que ela contratara. O promotor apresentou um caso sólido. As evidências eram esmagadoras. O júri deliberou por apenas 3 horas antes de retornar com o veredicto. Culpada em todas as acusações. Verônica foi sentenciada a 5 anos de prisão, além de ter que pagar compensações financeiras substanciais por danos morais. Quando a sentença foi lida, ela não chorou, não protestou, apenas olhou fixamente para a frente com expressão vazia. A mulher que entrara naquele tribunal estava irreconhecível da pessoa glamurosa que um dia caminhara por aquele corredor de igreja. Eduardo não sentiu satisfação com a sentença. Apenas alívio de que aquele capítulo finalmente estava encerrado. Ele não alimentaria ódio ou ressentimento. Escolheu simplesmente seguir em frente. E seguir em frente foi exatamente o que a família Silva Marques fez. No primeiro aniversário do incidente na igreja, Eduardo organizou uma pequena celebração, não para comemorar o escândalo, mas para celebrar a jornada de Sofia. 1 ano de sua voz, 1 ano de coragem, 1 ano de cura. Convidaram apenas as pessoas mais próximas, Dona Celeste e seu Joaquim, Rosa, Raquel, a fonoaudióloga, Doutora Beatriz, a psicóloga, e alguns amigos íntimos da família. Fizeram um churrasco no jardim da mansão numa tarde ensolarada de março. Sofia, agora com 11 anos, estava irreconhecível da menina silenciosa de 1 ano atrás. Ela conversava animadamente com os convidados, ria alto, contava piadas. Sua voz, embora ainda carregasse um leve toque de suavidade, que provavelmente sempre teria, era clara e firme. No final da tarde, Eduardo pediu atenção de todos. Fez um brinde emocionado, agradecendo a cada pessoa presente pelo papel que desempenharam na recuperação de sua filha. Agradeceu especialmente a Dona Celeste por nunca ter desistido de alertá-lo, mesmo quando ele não queria ouvir. E então, Sofia pediu para falar. Ficou de pé, um pouco tímida com todos os olhares direcionados a ela, mas determinada.
Quero agradecer todo mundo que me ajudou a encontrar minha voz de novo. Ela começou, suas palavras cuidadosamente escolhidas. Por muito tempo achei que tinha perdido ela para sempre. Achei que nunca mais ia conseguir falar. Mas aprendi que às vezes a gente precisa ficar em silêncio por um tempo para juntar forças. E quando finalmente falei, foi porque tinha algo muito importante para dizer. Algo que salvou meu pai e salvou a mim. Então aprendi que nossas vozes são poderosas e que a verdade sempre vale a pena ser dita, mesmo quando é difícil. Não havia olhos secos entre os presentes. Eduardo abraçou a filha com orgulho transbordando. Todos aplaudiram, celebrando não apenas a menina que Sofia havia sido, mas a jovem forte em que estava se transformando. Mais tarde naquela noite, depois que todos foram embora e a casa voltou ao silêncio confortável, Eduardo entrou no quarto de Sofia para dar boa noite. Ela estava na janela, olhando para as estrelas. "O que você está pensando, princesa?" Ele perguntou suavemente. "Estava pensando que talvez o silêncio não tenha sido tão ruim assim", ela respondeu pensativa, "porque me ensinou a ouvir melhor, a prestar atenção nas coisas que as pessoas não dizem com palavras. E quando finalmente voltei a falar, eu sabia exatamente o que precisava dizer." Eduardo considerou suas palavras. "Você é muito sábia para ter 11 anos. Sofia sorriu. "Passei 7 anos pensando, papai. Tive muito tempo para aprender." Eles ficaram em silêncio confortável por um momento, pai e filha lado a lado olhando para o céu noturno de São Paulo. "Papai", Sofia finalmente disse, "você acha que vai se casar de novo algum dia?" A pergunta o pegou de surpresa. "Talvez", ele respondeu honestamente. "Algum dia. Mas só com alguém que nos ame de verdade. Aos dois. E só quando tivermos certeza absoluta. Não tenho pressa." "Eu também não." Sofia concordou. "Por enquanto estamos bem assim. Só nós." "Só nós", Eduardo repetiu, beijando o topo de sua cabeça. "E isso é mais do que suficiente." Nos anos que se seguiram, a história da menina que quebrou 7 anos de silêncio para salvar o pai tornou-se uma espécie de lenda urbana em São Paulo. As pessoas contavam e recontavam, cada versão adicionando novos detalhes. Mas aqueles que realmente viveram aquela história sabiam que a verdade era mais poderosa que qualquer lenda. Sofia cresceu para ser uma jovem confiante e articulada. Tornou-se defensora de crianças que enfrentavam traumas, usando sua própria história para inspirar outros. Dava palestras em escolas sobre a importância de falar a verdade, sobre coragem, sobre encontrar sua voz mesmo quando o mundo parece querer silenciá-la. Eduardo jamais se casou novamente, mas construiu uma vida rica e cheia de propósito. Dedicou-se não apenas aos negócios, mas a causas sociais, especialmente aquelas relacionadas a crianças traumatizadas. Criou uma fundação em nome de Marina que oferecia terapia gratuita para crianças que perderam a voz, literal ou metaforicamente. Dona Celeste permaneceu com a família até sua aposentadoria, tratada não como empregada, mas como a avó que Sofia nunca teve. Seu Joaquim continuou sendo o guardião fiel da casa. Rosa seguiu enchendo a cozinha de aromas deliciosos e amor. E Verônica? Ela cumpriu sua sentença em silêncio. Quando foi liberada anos depois, deixou São Paulo e nunca mais foi vista ou ouvida. Algumas histórias não merecem continuação. Mas a história de Eduardo e Sofia continuou. Continuou em cada conversa honesta que tinham, em cada refeição compartilhada, em cada nota que Sofia tocava no piano, em cada decisão que tomavam juntos, em cada vez que escolhiam a verdade sobre a conveniência, a coragem sobre o medo, o amor sobre a solidão. A cidade de São Paulo, com seus milhões de habitantes e infinitas histórias, guardou essa em particular como lembrete. Lembrete de que, às vezes, as vozes mais importantes são aquelas que ficaram caladas por mais tempo. De que coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de falar apesar dele. De que o amor verdadeiro sempre encontra seu caminho, mesmo através de anos de silêncio. E numa tarde qualquer, anos depois de tudo aquilo, se você passasse pela mansão nos Jardins,
Poderia ouvir através das janelas abertas o som de um piano sendo tocado com maestria. E se escutasse com atenção, poderia ouvir também uma voz feminina jovem cantando uma melodia. Uma voz que um dia esteve perdida, mas agora ressoava clara e forte, lembrando ao mundo que cada um de nós tem o poder de mudar nossa história. Basta encontrar coragem para falar. E assim, apesar de toda a dor, de todo o trauma, de toda a luta, Eduardo e Sofia Silva Marques encontraram não apenas a cura, mas a redenção. Encontraram-se novamente. E descobriram que, às vezes, para construir um futuro, precisamos primeiro ter coragem de enfrentar o presente com honestidade absoluta. A mansão nos jardins não era mais um lugar de silêncio. Era um lar cheio de risos, conversas, música e amor. E isso, no final, era tudo o que realmente importava. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Eduardo e Sofia tenha tocado o seu coração profundamente. Se você se emocionou com a jornada dessa menina corajosa que encontrou sua voz para salvar sua família, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários qual momento mais marcou você. Foi quando Sofia gritou pela primeira vez na igreja? Ou quando ela usou sua voz para proteger o pai durante a invasão? Todos os dias trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, que falam sobre coragem, amor verdadeiro e a força que encontramos quando mais precisamos. Sua presença aqui é importante para nós. Te esperamos no próximo episódio com mais uma história que vai mexer com suas emoções.